Hoje nós faremos diferente, as crianças ficarão conosco aqui. Então, os pais, se quiserem dar um papel, dar alguma caneta, um lápis, para que eles desenhem sobre a pregação, aquilo que eu vou falar aqui, sobre Jesus Cristo, sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus Cristo no nosso lugar. Tudo isso é Natal. Nós celebramos o menino, nós celebramos aquele que se fez homem, nós celebramos aquele que nasceu da Virgem Maria, mas nós nos esquecemos muitas vezes que Natal é mais que isso. Natal é aquele menino que cresceu, Natal é aquele menino que cresceu, se tornou homem, chamou homens. Natal é aquele homem que amou pecadores, morreu numa cruz no nosso lugar. Natal é também dizer para todos aquilo que nós cremos, a fé que nós temos, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E Natal também é dizer que Ele voltará um dia para nos buscar. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Eu peço que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Então, crianças, se vocês quiserem, eu vi algumas crianças pegando papel, se vocês quiserem desenhar sobre o Natal, desenhem e depois nós vamos ver os seus desenhos. Filipenses capítulo 2. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, eu farei a leitura do versículo 5 até o versículo 11. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo de número 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui, quero convidá-lo a fechar os olhos mais uma vez. Quero convidá-lo a falar com Deus. Lembre-se de que você pode falar com Deus através da oração, e você tem esse livre acesso. Você pode abrir o seu coração e falar com Deus em qualquer momento. Mas não se esqueça que isso é possível por causa de Cristo. Cristo é a ponte. Cristo é aquele que nos liga ao Pai. Cristo é aquele que intercede por nós. Cristo é o nosso advogado junto ao Pai, disse o discípulo amado.
Não se esqueça do grande privilégio que você, que eu, que nós temos de falar com Deus e de sermos ouvidos. Às vezes nós nos esquecemos que é um grande privilégio ser ouvido por Deus. O glorioso, majestoso, tremendo Deus. Então quero convidá-lo a falar com Deus nesse momento. Você terá alguns momentos de oração silenciosa. Então, enquanto nós temos o silêncio, quero convidá-lo a falar com aquele que nos ouve, até no silêncio, nas orações que fazemos em silêncio. Ele conhece a nossa mente, o nosso coração. Então fale com Deus nesse momento, nessa manhã. Deus maravilhoso, nós nos curvamos diante da Tua presença nessa manhã. Já há alguns domingos, já há alguns dias celebrando o Natal. Obrigado porque o Senhor traz à nossa memória o grande feito. O mundo que estava em trevas viu grande luz. O mundo que estava perdido foi encontrado, foi achado. O mundo que estava morto recebeu a própria vida, Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque fomos achados. Obrigado, Senhor, porque fomos libertos, estamos livres. E obrigado também pela oportunidade que temos de falar com o Senhor através da oração. Como é bom ser ouvido, e sabemos que o Senhor nos ouve quando clamamos, quando falamos contigo. Senhor, o nosso desejo é conhecer-te, o nosso desejo é aprender um pouco mais do Senhor. Então peço que nesta manhã o Senhor nos revele um pouco mais sobre ti. Senhor, trabalhe nas nossas vidas, no nosso coração. Ensina-nos a tua verdade, porque a tua verdade nos liberta, a tua palavra nos liberta. A tua palavra nos anima, a tua palavra nos fortalece. Queremos ouvir a tua voz, então peço que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, no nosso meio, no nosso coração, nesta manhã. E que o teu Santo Espírito venha trabalhar nas nossas vidas, nos moldar e nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe, Senhor, a olharmos para a tua palavra e fale, Senhor, ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas coisas são importantes quando nós olhamos para os escritos de Paulo. Nós estamos diante daquilo que Paulo escreve aos crentes em Filipos, a cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade próspera, uma colônia romana. Era uma cidade habitada majoritariamente por oficiais e soldados romanos. Uma cidade importante e que seus habitantes se orgulhavam disso. Uma cidade próspera, uma cidade muito importante naquele momento.
uma cidade muito importante nesta época. Paulo fundou a igreja cristã em Filipos na sua segunda viagem missionária. Paulo tem uma visão, nós conhecemos aquilo que Paulo, ele diz sobre a visão que ele tem de um homem que aparece e diz para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo foi, e Paulo funda a primeira igreja em solo europeu, a igreja em Filipos. Agora Paulo escreve a esta igreja, Paulo escreve a esses crentes em Filipos. Paulo está preso em Roma, está condenado, e ele escreve esta carta por volta do ano 62. A carta que Paulo escreve aos filipenses é uma carta que tem o tom de gratidão a Deus por esses crentes. A igreja o havia ajudado em seu ministério. A igreja de Filipos havia ajudado Paulo para que Paulo levasse o evangelho para outros. Este apóstolo que foi enviado aos gentios. Esse é o sentido da palavra apóstolo, missionário. Apóstolo é aquele que leva o evangelho. Então nós temos estes apóstolos do tempo de Jesus, estes apóstolos que foram comissionados pelo próprio Cristo. Jesus Cristo chama esses homens, Jesus Cristo comissiona esses homens, Jesus Cristo envia esses homens para que levassem o evangelho. Assim como nós fizemos a leitura na liturgia, para que esses homens levassem luz onde só havia trevas. Então, a carta que Paulo escreve aos crentes em Filipos tem um tom de gratidão. E a igreja de Filipos é uma igreja com pontos positivos, uma igreja amorosa, uma igreja generosa, mas também uma igreja com alguns problemas. Existia dentro da igreja de Filipos uma rixa entre duas irmãs, Evódia e Sintique. Nós vemos isso lá em Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3. E Paulo, ele destaca essas duas pessoas, essas duas crentes, mulheres piedosas, crentes, mas que tinham rixa. Então era uma igreja amorosa, generosa, mas uma igreja com problemas. Uma igreja que tinha falta de unidade. É uma igreja que tinha a presença de falsos mestres. Mas Paulo trata um tema central dentro desta epístola que ele escreve aos filipenses. O principal problema dentro da igreja de Filipos era o orgulho. O orgulho romano presente também dentro da igreja. Esse era o principal problema, a falta de humildade dentro da igreja, entre os crentes, entre os cristãos da igreja de Filipos. Paulo trata essa questão usando teologia. Ele usa esse texto que nós lemos para tratar o problema da humildade, a falta de humildade dentro da igreja. Então, o texto que nós temos nas nossas mãos é um texto cristocêntrico. O texto que nós temos e o que Paulo trata com a igreja de Filipos, ele usa o exemplo de Cristo Jesus. E eu quero olhar para o texto e aprender com vocês 3 verdades sobre a obediência de Cristo. Em primeiro lugar, a primeira verdade sobre a obediência de Cristo, nós vemos a disposição sacrificial de Cristo Jesus. Volte os seus olhos para os versículos 5 e 6 desse texto, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6.
eu quero basear essa verdade nesses 2 versículos. Primeiro, a disposição sacrificial de Cristo. Diz assim, versículos 5 e 6. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha só o ensinamento de Paulo a esses crentes em Filipos. Esses crentes que precisavam ser tratados em relação ao orgulho que eles tinham. Orgulho da cidade, orgulho da posição que eles ocupavam, orgulho daquilo que eles tinham como importante para eles, uma cidade importante, uma cidade rica, uma cidade próspera. E quando Paulo escreve a esses crentes, ele diz assim: olhem para Cristo Jesus, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando nós pegamos a palavra sentimento, apontada por Paulo aqui no original, significa disposição mental, significa pensamento. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para esses crentes: vocês precisam ter a mesma disposição mental de Cristo Jesus, vocês precisam ter o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Paulo diz: tendes também em vós a mesma disposição mental que houve em Cristo. Porque antes de colocar a obediência em prática, existia uma disposição mental favorável a se sacrificar. Nós podemos pensar na vida familiar, nós podemos pegar o exemplo de família, pais, filhos, onde os filhos muitas vezes obedecem sem essa disposição mental. Você que tem filho sabe muito bem como funciona. Onde você pede para o filho fazer alguma coisa, onde você ordena o seu filho fazer alguma coisa, e ele até obedece, mas não existe a disposição mental. Não existe o desejo, não existe o pensamento. Os filhos obedecem, mas com má vontade. Isso é irritante para os pais, né? Os filhos até obedecem, mas com cara amarrada. Os filhos até obedecem, mas com bico, bravos. Não existe essa disposição mental, essa obediência que ofende, não é acompanhada de uma disposição de coração. Eles não obedecem com coração, eles não obedecem com boa vontade. Cristo, ele tinha essa disposição bela e sincera para o sacrifício. Por isso que Paulo, ele, usando teologia, ele falando sobre Jesus Cristo, ele vai dizer Cristo subsistindo na forma. Essa palavra é muito interessante porque forma aqui significa posição. Então Paulo está dizendo Cristo Jesus na posição ou natureza de Deus. Cristo Jesus é o próprio Deus. Cristo Jesus é o glorioso Deus. Cristo Jesus é aquele que estava assentado num trono de glória. O Todo-Poderoso, o Verbo, o Criador, o Mantenedor, aquele que governa todas as coisas. O texto diz: ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que significa isso? Isso significa, ele não julgou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar para o seu próprio benefício. Ou seja, Jesus Cristo, ele se esvazia. Jesus Cristo mostra que não existia no seu coração orgulho por ocupar esta posição. Jesus Cristo mostra com clareza que não existia em seu coração egoísmo. Ele se esvazia, ele se entrega, ele se faz homem.
É interessante que Paulo, quando ele escreve a esses crentes, para tratar esses problemas de unidade, para tratar esse grande problema dentro da igreja de Filipos, que é a falta de humildade, ele usa o exemplo de Cristo Jesus. Volte os seus olhos para o versículo anterior que nós lemos, que é o versículo de número 4, Filipenses 2:4. Olha o ensino de Paulo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É neste pensamento, é neste ensino que Paulo vai usar o exemplo de Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Você não pode se apegar naquilo que te traz privilégio. E é isso que Jesus faz. Ele deixa o seu trono de glória. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não julgou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar para o seu próprio benefício, mas para o benefício de outros, para o nosso benefício. O exemplo que nós temos aqui na própria epístola que Paulo escreve aos Filipenses é o exemplo de Timóteo, o pastor Timóteo, que segue o exemplo de Cristo Jesus. Volte os seus olhos para os versículos 19 a 21 de Filipenses 2 mesmo, que diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está escrevendo a esses crentes em Filipos, e ele vai dizer que o desejo dele era enviar Timóteo, porque ele sabia que Timóteo não pensava em si mesmo, mas ele pensava nos outros. Jesus é o grande exemplo para nós. Imitemos nosso Senhor, imitemos nosso Rei Jesus Cristo. Sabe por que nós cristãos desobedecemos? Porque nós não temos muitas vezes esta disposição mental. Muitas vezes falta-nos esse desejo de obedecer. Jesus Cristo abriu mão do seu próprio benefício para vir. Jesus Cristo abriu mão do seu próprio benefício para nos amar. Jesus Cristo abriu mão do seu próprio benefício, do relacionamento que ele tinha com Deus em glória, para provar o seu amor, morrendo por nós numa cruz. Esta é a primeira verdade sobre a obediência de Cristo Jesus. Existia no seu coração uma disposição sacrificial. Ele não apenas obedece, ele deseja obedecer. Ele não apenas obedece, mas ele tinha essa disposição, esse pensamento voltado para obedecer o seu Deus, para obedecer o seu Pai. Em segundo lugar, sobre a obediência de Cristo, a sua obediência o levou a uma humilhação extrema. Volte os seus olhos agora para os versículos 7 e 8 de Filipenses 2. Nós sempre pegamos um texto e sempre olhamos para o texto. Extraímos do texto essas verdades. Então a primeira verdade é que Cristo Jesus tinha uma disposição. Ele tinha esse desejo de obedecer. Antes de colocar em prática, no seu coração existia
esta disposição sacrificial, essa disposição de se entregar por nós. Em segundo lugar, sobre a obediência de Cristo, a sua obediência o levou a uma humilhação extrema. Versículos 7 e 8, diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que significa esvaziar-se? Esta é a expressão usada por Paulo aqui. Cristo Jesus esvaziou-se. Uns dirão que Cristo abriu mão de alguns atributos divinos aqui na terra. Nós não cremos nisso. Jesus Cristo se fez homem, mas continuou Deus. Continuou Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Ele se limitou à figura humana. Ele se limitou ao contexto dos discípulos. Mas o que significa então esvaziar-se? O texto não diz que ele abriu mão de seus atributos, não, ele continuou 100% Deus. O que significa o esvaziar-se então? O texto está falando que Cristo abriu mão de sua glória, do desfrute de sua grandeza. O esvaziar-se é descer do trono. O esvaziar-se é deixar o relacionamento na glória com Deus, o Pai, o Espírito Santo. O esvaziar-se é deixar o trono, o governo total, glorioso. Jesus abriu mão de seus privilégios e isso é esvaziar-se. Paulo no início diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E o que Cristo fez? Cristo se esvaziou. O que Paulo está dizendo? Esvazie-se também. Cristo Jesus é o grande exemplo. Nós dizemos que nós somos cristãos, não é verdade? Nós dizemos que nós seguimos Cristo Jesus, nós dizemos que nós somos discípulos do Mestre, nós dizemos que nós queremos ser mais parecidos com Cristo Jesus, e para sermos mais parecidos com Cristo Jesus, em primeiro lugar, nós temos que ter esta disposição mental para obedecer. Mas em segundo lugar, nós precisamos nos esvaziar. E é isso que Paulo está escrevendo aos crentes em Filipos. O contrário do homem que se esvazia é o homem cheio de si. O contrário do homem que se esvazia é o homem orgulhoso que se apega àquilo que é seu, aos seus privilégios. E não é verdade que nós somos assim? Orgulhosos? Nós temos o apego aos nossos privilégios. E Paulo escrevendo a esses crentes, Paulo escrevendo a essa igreja de Filipos, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus fez? Ele se esvaziou, ele se humilhou. Nós fazemos parte de uma igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando nós pensamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós lembramos de alguns nomes. Eu lembro de um missionário chamado Ashbel Green Simonton, um ministro presbiteriano, americano. Ele deixou os Estados Unidos e veio para cá. Muitos tentaram convencer Ashbel Green Simonton de desistir, dizendo que o Brasil era um lugar de bárbaros. Não vá para lá. É loucura ir para o Brasil, fique aqui conosco, você pode oferecer muito aqui nos Estados Unidos. Ele veio. Há mais de 164 anos, nós comemoramos 164 anos da IPB esse ano. Aqui ele plantou a Igreja Presbiteriana. Sabia que ele morreu com 34 anos?
Sabia que ele perdeu a sua esposa quando a sua esposa teve a sua filha? Nós entendemos e olhamos para a história, para a vida destes homens, pecadores, falhos, mas esses homens que entenderam o que significa ter em nós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, do esvaziar-se a si mesmo. Existem muitos outros que deixaram a sua terra natal, futuro promissor, e foram para o campo missionário, porque entenderam o que é ser parecido com Cristo Jesus. Jesus que deixou o seu trono no céu, junto ao Pai. Quando nós comemoramos o Natal, sempre vem à nossa mente o menino na manjedoura. E muitas vezes nós nos enganamos porque Jesus Cristo não foi colocado num bercinho como a imagem que nós temos na nossa mente. O texto, a palavra de Deus nos fala que José e Maria, fugindo, foram para Belém. E é interessante que o texto nos diz que tudo estava ocupado, as pensões, os hotéis, os lugares. Não existia lugar para Jesus nascer, o Rei Supremo. O rei que estava sentado num trono de glória, agora um pequeno bebê, não tinha onde ser colocado. E a palavra de Deus nos fala que o menino Jesus foi colocado num coxo, o lugar onde os animais comiam. Que humilhação! O próprio Deus, o glorioso Deus, Jesus Cristo, glorioso Deus, agora humilde, numa família humilde, numa cidade humilde. Esse Jesus Cristo, ele se humilha. Esta é a segunda verdade sobre a obediência de Cristo Jesus. A sua obediência o levou a uma humilhação extrema. Ele se esvaziou. O versículo de número 7 nos diz assim: assumindo a forma de servo. Nós vimos a primeira palavra, a forma de Deus, posição de Deus. Agora, mais uma vez, no versículo de número 7, nós temos esta palavra, forma, a posição de homem. Antes ocupava a posição de Deus, agora ele resolve ocupar a posição de homem, a forma de homem. Jesus desceu do trono, governo do universo, e assumiu a posição e natureza de um escravo. Tornou-se em semelhança de homens, diz o texto, exatamente igual. Reconhecido em figura humana, assumiu a forma humana. Jesus se esvaziou. Durante a sua vida, talvez você vai escutar muitas teorias, muitas teologias por aí, afirmando e defendendo que Jesus Cristo, ele fingiu ser homem. Ele foi como um ator. Mas não, Paulo está deixando bem claro aqui, ele tornou-se em semelhança de homem, mas para que não ficasse dúvida, ele diz assim, reconhecido em figura humana. E ele assumiu forma humana. Ele não desceu como um homem comum, como um judeu comum. O texto, Paulo vai dizer que ele desce como um escravo, um servo, sem vontades, seguindo a vontade do Pai, se humilhando. Jesus, no versículo 8, diz que se humilhou, tornando-se obediente. Interessante que alguns teólogos vão dizer que nesse versículo 8, nós temos uma escada de 3 degraus.
Por quê? Porque nós vemos no texto, em primeiro lugar, Jesus se fez servo, homem, servo, escravo. Mas ele desce um degrau, mais um degrau. Jesus se entregou à morte, mas ele continua se humilhando, uma humilhação extrema. Nós temos aqui o ponto 3, o terceiro degrau. Jesus se entregou à morte de cruz. Isso é humilhação extrema. Ele não apenas se fez homem, ele não apenas se entrega para morrer, como ele se entrega à morte de cruz, a morte mais degradante e humilhante que poderia existir. Eram os assassinos que eram mortos na cruz. Eram os desertores que eram mortos na cruz. É interessante que quando nós olhamos para os evangelistas, se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai ver muitos detalhes sobre a crucificação, você percebe? Você percebeu isso? Você não vai ver muitos detalhes sobre a crucificação. Você vai ver que Cristo Jesus foi crucificado. Você vai ver que alguns evangelistas vão colocar que na sua cruz, acima da sua cruz, estava a sua sentença. Alguns evangelistas vão dizer que ele sofreu na cruz, ele foi humilhado, mas nós não temos muitas informações sobre a crucificação, como foi feito, os momentos onde os cravos foram colocados nas suas mãos, nos seus pés, detalhes maiores, nós não temos. Sabe por quê? Porque a crucificação era algo degradante, humilhante. Era tão horrenda que as pessoas não falavam dela. Não ousavam falar sobre a crucificação, ou seja, as pessoas, os homens que eram crucificados, os seus familiares não ousavam dizer: olha, ele morreu crucificado. Eles diziam, morreu. Eles diziam, os romanos mataram. Mas eles não ousavam dizer, foi morto crucificado. Tão horrenda, terrível era a crucificação. Então a obediência de Cristo Jesus o levou à humilhação máxima. Humilhação máxima. Jesus sai da exaltação máxima, o trono de glória, experimenta a humilhação máxima, morte de cruz. Você consegue entender isso? Ele sai do trono e vai para a cruz, vai descendo, se humilhando. Mas em terceiro e último lugar, a terceira verdade sobre a obediência de Cristo é que a obediência de Cristo foi galardoada com a exaltação. Volte os seus olhos para Filipenses 2, versículos 9 a 11. A obediência de Cristo foi galardoada com exaltação. Diz assim, Filipenses 2, do 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A obediência de Cristo Jesus foi galardoada com a exaltação. Alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer que esse texto de Filipenses é um texto em V. Você já ouviu essa expressão, um texto em V? O texto, ele desce, então Cristo Jesus é humilhado, mas o texto sobe, Jesus Cristo é exaltado.
A obediência de Cristo é exaltada. Cristo é exaltado por sua obediência. Deus galardoa com exaltação o seu servo que é obediente. Que texto maravilhoso. Por causa da obediência maravilhosa de Cristo Jesus. O versículo de número 9 diz: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não existe nome maior que o nome de Cristo Jesus. Não existe nome maior. Não existe rei maior. Não existe posição maior. Ele é exaltado, ele é glorificado sobremaneira. O nome que está acima de todo nome. Mas ainda, Paulo vai lembrar, Paulo vai ensinar no versículo de número 10, esse nome é tão grande, tão maravilhoso, que todos se dobrarão perante ele. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Hoje o nome de Jesus é desprezado por muitos, não é verdade? Assim como o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, nós somos comissionados, chamados para levar esse evangelho. Muitos são alcançados pela graça de Deus, muitos se curvam diante de Deus, mas muitos desprezam o nome de Jesus. Mas esse texto, esse versículo também aponta para frente, porque todos se dobrarão diante desse Cristo Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, ou seja, reconhecimento. Todos reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor. Não é isso que nós aguardamos? Não é isso que preenche o nosso coração de esperança, aquele grande dia, onde Ele voltará para julgar a terra, onde Ele voltará e será Senhor sobre todos, sobre tudo, para todo sempre. Esse é Jesus Cristo, esse é o Rei dos Reis, esse Jesus Cristo que se humilha, obedece, exaltado por Deus. E o versículo 11 finaliza nos lembrando dessa grande verdade, que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Algo que nós confessamos hoje. Algo que nós confessamos pela graça de Deus. Hoje nós dizemos que Jesus Cristo é Senhor nosso. Hoje nós dizemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Hoje nós dizemos que Jesus Cristo é o próprio Deus. Hoje nós dizemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Hoje. Mas chegará um dia que todos reconhecerão que Jesus Cristo é o próprio Deus. O próprio Deus. Eu quero ler com vocês 3 textos. O primeiro texto é de Filipenses mesmo, capítulo 3. Nós não podemos esquecer o que Paulo escreve no início do que nós lemos. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma postura, o mesmo pensamento. Então, quando nós olhamos para o exemplo de Cristo Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos ter esta disposição de obedecer a Deus. Em segundo lugar, nós precisamos, ao exemplo de Cristo Jesus, nos humilhar. E é interessante que Paulo escreve aos crentes em Filipos, como Paulo escreve outras epístolas aos outros crentes, em outras regiões, em outros lugares, que eles precisavam se humilhar, precisavam amar uns aos outros, precisavam considerar os outros melhores que eles mesmos. E Paulo, quando ele escreve a epístola aos Filipenses, ele não faz diferente.
ele fala que nós precisamos também nos humilhar, porque no momento oportuno Deus nos exaltará. Deus nos dará o galardão, nós seremos galardoados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, Filipenses capítulo 3, versículos de número 20, versículo de número 21, diz assim, olha, isso deve trazer esperança, certeza para o nosso coração. Talvez você entrou aqui nessa manhã com muitos problemas, talvez você entrou aqui, como muitos pensam, para que festejar, para que fazer festa, para que comemorar, se a vida está mal, se a vida está ruim, se as coisas estão ruins. Nós devemos comemorar, festejar, em primeiro lugar, lembrando daquilo que Cristo fez por nós. Então festeje o Natal lembrando de Cristo Jesus, aquilo que Ele fez por nós. Festeje o Natal, festeje Cristo Jesus, esse é o verdadeiro sentido do Natal, pela presença maravilhosa dEle nas nossas vidas, na sua vida, nas nossas vidas. Mas festeje também o Natal, se alegre no Natal, se alegre com Cristo Jesus, porque Ele voltará, e Ele nos dará o galardão, a recompensa. A recompensa para aqueles que são obedientes, como Cristo foi. Aqui o texto não está falando sobre salvação, não confunda. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos unicamente pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas a palavra de Deus nos fala que Ele nos dará um galardão de acordo com a nossa obediência. Nós seremos recompensados pela nossa obediência, por aquilo que nós fazemos imitando Cristo Jesus, sendo como Cristo Jesus. Olha só o que ele escreve aos Filipenses mesmo, capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Irmãos, nós aguardamos esse grande dia. Irmãos, isso nos anima, isso nos move. Isso faz com que a gente caminhe, continue caminhando, porque nós estamos caminhando rumo à pátria celestial que nos espera. Então o texto é uma promessa para nós, pois a nossa pátria está nos céus. Que coisa maravilhosa! Então esse texto também nos ensina a nos desprender das coisas terrenas. Esse texto nos ensina a nos desprender daquilo que nós achamos que é privilégio para nós, que é importante para nós aqui na terra. E nós devemos olhar sempre para aquilo que nos espera, para a pátria celestial. Ainda o texto é uma promessa para nós, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Nós habitamos um corpo de humilhação. Nós estamos sofrendo, nós estamos envelhecendo, nós temos doenças, nós temos dificuldades, nós temos dores. Dores na alma, dores no corpo, na carne. Esse é o corpo de humilhação por causa do pecado. Mas o texto, o ensino de Paulo aos crentes de Filipos é: tenham essa viva esperança, essa certeza, que um dia vocês estarão na pátria nos céus, porque a nossa pátria é lá nos céus, não é aqui na terra. Mas lá no céu nós teremos também o nosso corpo transformado, o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Deus, Ele dará o galardão àquele que se humilha. Deus dará galardão àquele que é obediente.
Deus dará o galardão àquele que tem essa disposição mental para a obediência. Essa é a promessa de Deus para nós. E eu quero finalizar com 2 textos. O texto de Tiago. Você encontra Tiago no Novo Testamento, depois de Hebreus. Hebreus, você encontra Tiago logo depois de Hebreus. Capítulo 4. E eu quero finalizar a leitura com vocês desses 2 versículos. Então quero pedir para que você me ajude na leitura destes 2 versículos, que é Tiago capítulo 4, versículo de número 10. Leia comigo, por favor, Tiago 4, versículo 10. Vamos lá? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Outro texto é a primeira epístola de Pedro. Você vai encontrar, pode passar algumas páginas. Logo depois de Tiago, você encontra Pedro. Pedro capítulo 5. Pedro capítulo 5, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Quero convidá-lo a fazer a leitura comigo também destes 2 versículos. Vamos lá. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quantas vezes nós ficamos ansiosos, né? Aí Deus, através desse grande homem, Pedro, desse discípulo, ele nos ensina a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todo o nosso medo. Quantas vezes nós temos medo, preocupações, olhando para o dia de amanhã, o que será do dia de amanhã, o que será de mim, o que será da minha família, o que será da igreja, o que será do Brasil, o que será do povo. Aí Deus fala, nos ensina a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ao invés de viver de forma ansiosa, nós devemos nos humilhar perante Deus. E o grande exemplo é Jesus Cristo, que Ele se fez servo. Nós devemos ser servos uns dos outros. Servos de Cristo Jesus, nós temos um dono que é Cristo Jesus. E quando nós fazemos isso, quando nós nos humilhamos diante de Deus, como diz o texto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O texto de Paulo aos Filipenses é um texto muito claro para nós. E eu quero destacar de novo o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos que imitar o nosso mestre. Nós temos que viver como ele. Qual que é a primeira verdade sobre a obediência de Cristo? Ele tinha uma disposição para servir. Uma disposição mental, um desejo. Que tenhamos essa disposição mental, esse desejo de servir, de obedecer a Deus. Como é bom obedecer com disposição. Como é bom obedecer com alegria. Então ore, peça a Deus que Deus te dê esse coração com disposição, de obediência, de servir a Deus, com alegria. O grande exemplo para nós, que Paulo escreve aos Filipenses, aos crentes em Filipos, é que Cristo Jesus também, Ele se humilhou. E como nós somos orgulhosos, né? Então quero que você pense nisso também nessa manhã.
nessa comemoração de Natal, né? Nós aguardamos ansiosos por esse dia, né? Todos os anos nós celebramos. Talvez você esteja nos preparativos para a ceia, para a comunhão entre os familiares, os irmãos. Que você não se esqueça disso, da importância de lembrar o que Cristo Jesus fez. Ele se humilhou. Ele desceu. Ele se humilhou de forma extrema. Já parou para pensar nisso? Que outro Deus de outra religião fez isso? Você conhece um rei na história que fez isso, deixou o seu trono e viveu de forma humilde e morreu por seus súditos? Não existe outro como Jesus Cristo. Não existe Deus como Jesus, que deixa o seu trono no governo do universo, no relacionamento maravilhoso com o Pai, com o Espírito Santo, se fez homem, humilde, nasceu numa cidade humilde, numa família humilde, viveu de forma humilde. Lembra que um discípulo chega para Jesus e diz assim: Jesus, eu estarei contigo, onde o Senhor estiver eu estarei. Jesus olha para aquele discípulo, porque aquele discípulo não tinha entendido muito bem o que significava seguir Jesus, porque aquele discípulo estava pensando que seguir Jesus, ele teria privilégios. Jesus olha para o discípulo, ensina para os outros e ensina para nós, e ele fala algo realmente maravilhoso que nos fala sobre o amor dele por nós. Ele diz assim: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus não apenas nasce de forma humilde, como ele vive de forma humilde. É interessante que os evangelhos narram, contam que Jesus Cristo, quando ele morreu, ele não tinha nem túmulo. O túmulo foi emprestado. Aí a pergunta que eu faço: quem sou eu para querer mais que o meu mestre Jesus? Por isso que Jesus, ele nos ensina algo precioso. Nós devemos nos humilhar, porque no momento certo, Deus nos exaltará. Não é essa teologia falsa, mentirosa que nós escutamos por aí, onde a teologia falsa de muitas igrejas que se dizem até evangélicas prometem uma exaltação diante de seus inimigos. Fala assim: olha, se humilhe, porque Deus vai te exaltar diante dos seus inimigos, diante das pessoas que estão à sua volta. Isso não é teologia bíblica. A teologia bíblica é aquela que nos ensina que nós vivemos uma vida humilde, de humilhação, uma vida de servo, tendo Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, e no momento oportuno. E qual o momento oportuno? Nos céus. Nos céus. E não espere então reconhecimento aqui na terra. Não espere. Não espere palmas aqui na terra. Não é isso que Deus está prometendo para você. O que Deus está prometendo para você nas Escrituras, em toda a Bíblia, é que no momento certo Ele nos dará o galardão. E o momento certo é lá nos céus. Enquanto não chega esse dia, vivamos uma vida de obediência, tendo Cristo Jesus como grande exemplo para nós. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Por esta manhã.
Vamos agradecer a Deus porque nós sabemos qual é o verdadeiro sentido do Natal. Aí a pergunta que muitos fazem é, mas nós não sabemos o dia que Jesus nasceu, então nós podemos comemorar? Sim, podemos. Podemos comemorar o nascimento de Jesus todos os dias. Mas podemos comemorar no dia 24, no dia 25? Podemos também. Podemos também, mesmo não sabendo o dia que Jesus nasceu. O que nós não podemos fazer é esquecer o que realmente significa Natal. É mais que festa, é mais que ajuntar família, isso tudo é muito bom. É mais que uma ceia, também muito bom. O que você precisa fazer é lembrar o que Jesus fez. Ele quis, ele tinha esta disposição mental, esse desejo de servir, de obedecer e vir até nós. Ele se humilhou na cruz no nosso lugar. Ele foi descendo. Ele se fez homem, ele se fez servo, ele teve uma vida humilde, uma vida simples. Ele morreu com 33 anos. E ele morreu a pior morte que poderia existir. Ele levou o seu, o meu, o nosso pecado sobre si. Ele se fez pecador no nosso lugar. Ele se fez pecado para que pudéssemos ter vida. Então nós devemos realmente agradecer, louvar, bendizê-lo, por estarmos aqui, por termos esta viva esperança e certeza que nós encontraremos com Jesus Cristo lá nos céus. Lá nós cearemos com o Senhor. Lá nós faremos festa. Lá existirá alegria indizível, maravilhosa. Porque as primeiras coisas passaram. Nós vencemos a morte através de Cristo Jesus, estaremos com o Senhor para todo sempre. Então vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa, por esta bênção maravilhosa que nós temos por causa de Cristo Jesus. Eu quero convidar para essa oração o presbítero Fábio. Vamos agradecer ao Senhor, depois nós vamos receber a bênção. E depois nós podemos tentar cantar-lhe aquele cântico Nome sobre todo nome, que tem tudo a ver aqui com aquilo que nós aprendemos com a Epístola de Paulo aos Filipenses. Vamos orar? Senhor Deus, com alegria, louvamos ao Senhor pelo Teu amor derramado sobre nós, Deus. Obrigado, Deus, pelo dia amanhã, esse dia bom com a Tua palavra, mostrando o Teu Filho que se humilhou para levar os nossos pecados, Deus. Estamos aqui na Tua casa, Deus, final de ano, e ver todas as coisas que passou, que a gente possa ser o melhor para esse ano 2024. Obrigado por tudo, Deus, que o Teu amor seja sempre em primeiro lugar, que nós podemos sempre lembrar de Ti e esquecemos coisas que vêm atrapalhar a nossa intimidade com o Senhor, Deus. Perdoe nossos pecados, mas louvamos ao Senhor por esse amor. Obrigado mesmo, Deus, por essa manhã, pela palavra, pelo dia que o Senhor deu para nós e continua abençoando, Deus, esse resto de dia. Louvamos ao Senhor também, Deus, pela Tua casa, casa do Senhor, que estamos aqui e poder sempre louvar-Te. Esteja conosco a cada um que está aqui, Deus. Obrigado por tudo. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Deus, pelo Teu sangue derramado pelos nossos pecados.
E hoje podemos lembrar o nascimento de Jesus Cristo, o Filho que veio para ser humilhado, o menino que cresceu e virou o nosso Senhor Jesus Cristo. Só esteja conosco, Deus, e que a gente possa lembrar sempre, não só lembrar hoje como festa, mas lembrar a vida de Jesus, o que Ele passou aqui, o que Ele levou, os nossos pecados. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado mesmo, Deus. É tudo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber a bênção. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo, repousem sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus que se espalha pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.